assistir. Pronto. Deixa eu gravar, deixar minha lata aqui para que vocês possam olhar melhor. Vamos lá, pessoal. Na nossa aula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre formatação básica, tá? Primeira coisa, nós vamos aprender a configurar a nossa planilha, tá bom? O segundo tópico, nós vamos aprender a formatar a planilha. Eu acho que eu já falei para vocês, e vocês aprenderam em processadores de texto, tá? Que formatar uma planilha, simplesmente você vai aprender a editá-la da sua forma, tá bom? Vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Se eu já tenho uma planilha pronta, ou às vezes eu pego um modelo, eu simplesmente vou editá-la e deixá-la do meu gosto, tá bom? Vou deixar da forma como eu quero. Outra coisa, nós vamos aprender a formatar a célula. Lembrando, a planilha, em geral, eu tenho o documento completo e a célula é aquele quadradinho que a gente geralmente escreve, tá bom? Além disso, nós vamos aprender a formatar textos, tá? Nós vamos aprender a formatar números, tá bom? E agora que vem aquela brincadeira que eu falei para vocês. Nós vamos aprender uma fórmula que está um pouquinho lá na frente, que vai fazer parte do nosso estudo de caso, tá bom? Qual é o nosso estudo de caso de hoje? Nós vamos aprender a montar um boletim escolar, tá bom? Então, assim, eu vou deixar o modelo pronto aqui em cima. A única coisa que eu vou pedir é que vocês montem um boletim e utilizem as fórmulas que eu vou mostrar para vocês na nossa aula de hoje, tá bom? As fórmulas, algumas nós já trabalhamos, e uma outra que eu falei para vocês, que é a fórmula de teste lógico, eu vou ensinar a partir de hoje, beleza? Então, prestem bastante atenção e bora brincar, tá? Primeira coisa, a questão de configurar a planilha, tá bom? O que que eu posso fazer? Quando eu vou configurar a planilha, o que que eu faço? Eu vou configurar ela da forma como eu quero. Eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada melhor o nosso Excel, tá? Ou se você quiser, eu posso utilizar o Google Planilhas, tá? Fica ao gosto de vocês, é o critério, tá? Mas eu queria que vocês focassem mesmo na nossa ferramenta, que é o Excel. Deixa só esse bonitinho abrir, tá? Pronto. Eu vou abrir um documento em branco e a gente vai começar. Deixa eu só fechar isso daqui. Pronto. A gente vai começar. Beleza, pessoal? Como vocês podem observar, eu abri o meu documento em branco. Eu não vou usar nada aqui. Eu vou até fechar esses documentos. Não me interessa mais, tá? E nós vamos aprender a configurar a nossa ferramenta. Primeira coisa, quando eu vou utilizar o Excel, obviamente que eu vou primeiro configurar, né, a planilha da forma como eu quero. Vocês lembram das nossas últimas aulas da forma como a gente fez? Vocês lembram que a gente pegava a planilha, a gente usava mesclar e centralizar e fazer algumas outras alterações? Vamos mostrar, eu quero que vocês prestem atenção novamente, tá? Olhem aí na tela, tá, de vocês. É extremamente importante. Para eu configurar a minha planilha, eu vou dar um exemplo. Para eu fazer um boletim escolar, tá? Que eu vou focar justamente na nossa atividade para que eu possa facilitar o quanto mais para vocês, tá? Para eu fazer um boletim escolar, primeiramente, eu não tenho que puxar até um certo ponto e mesclar e centralizar? Sim? Como é que eu faço isso? Observe. Vou dar um zoom aqui para que vocês possam enxergar melhor, tá? Eu venho aqui em alinhamento, tá? Eu vou utilizar mesclar células, beleza? Ou eu posso simplesmente utilizar só o mesclar e centralizar. Eu só aperto aqui, ele vai centralizar a minha planilha para mim, tá? Opa, tá bom? Agora tá da forma como eu quero. Olha só, gente, um pontinho bem importante. Eu não vou fazer um boletim escolar? Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu não vou escrever boletim escolar? Boletim escolar. Pronto. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Está faltando alguma coisa bem aqui? O que vocês acham? Está faltando? Pode falar, gente. O nome da escola? Também, mas nesse ponto eu não vou colocar o nome da escola aqui. O que vocês acham que está faltando? Eu posso deixar o meu boletim dessa forma? Não, né? Eu não tenho que subir um pouco mais a minha fonte? O que eu vou fazer? Olha só. Mais um zoom bem aqui, sai fora daqui. Pronto, deixa eu fechar isso daqui. Observem, eu venho bem aqui em alinhamento, tá bom? A mesma coisa, eu venho bem aqui em alinhar ao meio, em cima de centralizar, tá? Eu aperto bem aqui, pronto. Tá faltando mais alguma coisa?
Tá faltando, né? Tá faltando... Hã? Isso. Olha só. Eu vou aumentar a minha fonte. Tá bom, né? Que mais? Pode falar, gente. Não tá faltando colorir? Deixar bonitinho? Tá faltando, né? Que cor eu coloco aqui? O cinza? Será? Tá bom isso aqui? Eu vou e pinto minha fonte de branco. Pronto. Já fiz a minha primeira parte. E agora, gente, para eu terminar de configurar a minha planilha para deixar da forma como eu quero, o que que falta? O nome dos alunos, né? Agora que vem um passo importante. Primeira coisa, já que eu vou construir um boletim escolar, eu vou colocar o nome dos alunos, mas primeiro eu tenho que identificar cada tópico, tá bom? Como assim? Aluno. Não vem a parte de aluno? Aluno, tá? Geralmente eu deixo tudo maiúsculo. Aluno, tá? Primeira avaliação. Ou eu posso deixar apenas primeira para economizar o espaço, tá bom? Segunda avaliação, terceira e quarta, tá? Agora observem, o que está faltando aqui? Será que eu deixei passar alguma coisa? A frequência, né? O que mais? Observem na minha formatação simples. Vocês acham que está faltando alguma coisa aqui? Oi? Uhum, olha só. Eu fiz de propósito, não coloquei a exponenciação aqui. Exponenciação? Sim, tá? Eu coloquei de propósito. Então, eu já deixo dessa forma, tá? Eu já vou formatando para que possa ficar de uma forma bem tranquila. Outra coisa, para eu identificar, antes disso eu vou centralizar tudo aqui em alinhamento, tá bom? Eu deixo sempre o meu texto centralizado, tá bom? Eu venho outra coisa aqui, eu venho em média, tá bom? Depois de média, o que está faltando? Frequência. Frequência. Está faltando mais alguma coisa? Nota. Nota final. Vocês acham que é só? No boletim da escola de vocês, tem mais alguma coisa além disso? Hã? Não tem boletim? Tu é doido, não pode. Olha isso aqui. Ei, olha isso aqui ó, que eu acabei deixando passar. Eu escrevi frequência e nota final. Olha como ficou. Observem bem. O que que eu vou fazer quando fica dessa forma? Eu venho bem aqui em cima, bem no meio. Dou 2 cliques com o mouse. 1, 2. Vocês observaram que ele abriu? Ele ficou justo. Tá bom? Novamente, 1, 2. Tá? Quando a gente escreve uma palavra muito grande, a gente tem que fazer dessa forma, dar 2 cliques aqui, que ele vai ajustar ao tamanho do texto, tá? Então, o que eu faço? Quando eu escrevo um nome muito grande, principalmente aqui, ó, vou dar um exemplo, vou escrever meu nome aqui. Robert, meu nome é grande. Robert Guimarães. Quando eu aperto fora, olha como ficou. Não ultrapassou a linha, o que eu posso fazer? Eu dou 2 cliques, tá? Ele vai aumentar automaticamente, tá bom? A mesma coisa, deixa eu ver aqui. Joyce Braga da Silva. Da Silva, minha prima ela, tá? Guimarães. Pronto. Maior ainda, o que eu faço? A mesma coisa, tá? O que vai acontecer? Ele só vai aumentar, tá? Então, assim, gente, quando vocês forem montar qualquer tipo de documento dentro do Excel, tentem montar apenas com o primeiro e último nome. Por quê? Porque com o primeiro e último nome fica muito mais fácil, além de identificar, eu não deixo a minha planilha tão grande, tá? Observem que agora ficou mais organizado, mais bonitinho, tá? Então, até então, meu boletim já está montado? Não está faltando mais nomes? Depois a gente vai colocar, tá? Então, vamos lá, galera. A gente vai dar continuidade, tá? Deixa eu voltar aqui para nossa apostila, tá? Voltando para cá. Gente, essa parte de formatar,
que que é? Sabe quando a gente monta uma planilha, ela tá tão, tipo assim, tão simples, como eu dei de exemplo para vocês aqui. Quando a gente monta uma planilha, às vezes, do zero, ela não tem... Vou tirar a cor aqui, vou deixar sem cor. Pronto, sem preenchimento. E eu vou mudar a cor do meu texto, eu vou colocar automático. Automaticamente ele vai ficar preto, né? Eu venho, tiro isso aqui, tiro centralizar. Eu venho aqui. Tiro também isso daqui, eu vou deixar da forma como estava, tá? Agora, vocês olhando a minha planilha dessa forma, o que está faltando? Muita coisa, né? Então, o que que eu vou fazer quando eu monto uma planilha do zero? Eu vou formatá-la. O que é formatar? Lembra que eu falei para vocês o que é formatar? Formatar é deixar da forma como eu quero. Eu vou alterá-la, eu vou deixar de uma forma mais, como eu posso dizer, bonita visualmente, tá bom? Primeira coisa, observem que eu vou até tirar o mesclar centralizado aqui, que eu tinha colocado, tá? Eu vou apagar aqui o boletim escolar. Então, o que eu faço? Como eu já achei aqui, então eu vou deixar até o H, tá bom? Eu venho mesclar e centralizar. Provavelmente, ele já venha automaticamente para cá, como veio agora, tá bom? Meu boletim é só isso? Não, tá faltando aquelas informações que eu falei para vocês. Eu venho aqui em cima, eu venho alinhar ao meio, tá bom? Depois disso, eu venho e coloco um preenchimento. Faço o preenchimento, tá? Ali tá sem cor, perdão. Faço o preenchimento, coloco uma cor, tipo aquele cinza que nós deixamos, e depois eu venho colocar uma cor mais clara que possa destacar as palavras que eu escrevi dentro da palavra boletim. Tá bom? Então, assim, o que é formatação? Formatação é você deixar o documento uma forma mais apresentável, diga-se de passagem, tá bom? De uma forma como você quiser. Como exemplo, eu deixei aqui a parte do boletim escolar destacada com a fonte com a cor branca, tá? E o fundo eu coloquei uma cor cinza. Ah, se eu quiser mudar mais alguma coisa, eu posso vir bem aqui e mudar o formato da minha fonte. Eu vou colocar um Arial Black para deixar mais destacado. Observem como o meu boletim ele ficou mais apresentável, tá bom? Eu posso mudar a fonte, enfim. Fica a critério de vocês, tá? A formatação de um documento, ela funciona dessa forma. Você vai deixar ele mais apresentável. Beleza, pessoal? Então, assim, deu para entender até aí? Sim ou não? Suave, né? Então, vamos dar continuidade, tá? A gente vai voltar aqui para a apostila. Prestem bem atenção. Deixa eu colocar aqui Ctrl Alt N. Agora vem a questão de formatação de célula. Observem, a célula em si, como vocês sabem, nós temos várias opções que nós podemos trabalhar dentro dela. Vocês viram o exemplo que eu dei anteriormente? Quando o nome é muito grande, vocês observaram que automaticamente já ocupa o espaço de uma outra célula? A formatação de célula você vai deixar mais apresentável também, claro. Você vai deixar de uma forma mais organizada o seu documento. Então, o que eu faço para formatar uma célula? Lembra que eu falei para vocês que eu posso dar 2 cliques para o nome ele ficar no tamanho certo, tá bom? E mais uma outra coisa, eu posso mudar algumas coisas dentro da minha célula. Vou dar um exemplo. Aqui em fonte, eu posso mudar o formato da letra, como dei o exemplo para vocês aqui em Arial Black. Eu posso deixar a minha fonte mais destacada, tá bom? Eu posso colocar em negrito, posso colocar em itálico, enfim, isso daqui é o básico que a gente consegue fazer dentro de um documento. Outra coisa, deixa eu voltar para a fonte que eu estava utilizando, que era a Calibre, tá? A Calibre Light, tá bom? Outra coisa, pontos importantes, eu posso mesclar e centralizar. E vocês lembram da nossa aula passada que se eu quisesse escrever isso aqui, ó, vou dar um exemplo, nota final. Se eu quisesse deixá-la do tamanho pequeno, quisesse deixar uma em cima da outra, vocês lembram qual opção nós iríamos utilizar? Onde é que fica? Mostra aqui para mim. Não é bem aqui, ó, alinhamento. Aonde é? Aqui em cima, né, de mesclar e centralizar. Eu posso utilizar a quebra de texto automática. Para quê? Para minha palavra ficar uma em cima da outra. Eu centralizo e pronto. Olha como ficou. A parte de nota final, eu posso, por mais que às vezes a minha célula fique muito grande, mas eu posso também deixar o nome um em cima do outro, como de exemplo aqui, tá? Deixa eu ver se ficou.
É porque eu deixei a minha... Aqui eu já deixei do tamanho certo. Então, observem. Aí aqui ele vai aparecer mais. Tá bom? Eu já posso deixar a minha fórmula do jeito, da minha planilha do jeito como eu quero. Tá bom, pessoal? Então, assim, a questão de formatação de célula, vocês conseguiram entender pelo menos o básico? Tá suave para vocês? A gente consegue montar esse boletim aí até o final? Então, pronto, vamos lá. Outro ponto, pessoal, importante que eu esqueci de falar para vocês. Quando a gente trabalha, esse aqui é o básico do Excel, tá? Quando a gente trabalha com questão financeira, vou dar um exemplo. Eu vou montar uma planilha de supermercado. Esquece o boletim um pouco. Eu venho bem aqui do outro lado rápido só para mostrar isso aqui para vocês que eu acabei esquecendo. Quando a gente vai montar uma planilha com números, principalmente se tratando de dinheiro, o que eu faço? Vou dar um exemplo. Eu gastei 10 reais, 20 reais. Eu venho bem aqui, coloco 8,50. Observem que quando eu coloco um zero, eu vou colocar 5,50. Quando eu coloco um zero na minha planilha, eu aperto e some o zero, né? 4,50. Enfim, observem aqui uma coisa extremamente importante. Aqui estão os meus números, né? Eu quero transformá-los em dinheiro. Será que eu tenho que, uma por uma, vir e editar, dar 2 cliques nela, para poder colocar um exemplo, o R e o cifrão, para transformá-la em dinheiro? Agora, imagina que tu tem 300 números na tua planilha. O que tu faria? Pode falar. Tu ia fazer de um por um? Obviamente não, né? Tu pode selecionar elas, isso mesmo, tu pode selecionar elas. Tá vendo bem aqui nessa parte de números? Tu vem bem aqui, ó, moeda, tá bom? Automaticamente, todos os teus números se transformam em moeda, tá bom? No caso, a moeda que nós estamos trabalhando aqui é o real brasileiro. Então, ele vai te colocar automaticamente o R e o cifrão. Na aula passada, nós tivemos um pequeno problema numa planilha. Vocês lembram da planilha era de consumo de energia? Quando nós fizemos aquele cálculo gigantesco, vocês observaram que ao invés dela me dar em formato de real, ela me deu um número aleatório? Por quê? Porque estava faltando justamente essa parte que eu falei para vocês de moeda, tá bom? Quando nós alteramos com alguns de vocês aqui em sala, não mudou? Não tinha mudado? Não foi de 00 para 72? Era porque estava faltando justamente esse formato de moeda, tá bom? Então, para a gente concluir essa última parte, porque a gente já tem que começar a nossa atividade, eu vou só mostrar um negócio aqui para vocês, rápido. Eu tenho um aluno que tirou 10 na primeira avaliação, eu tenho um aluno que tirou 8 na segunda, eu tenho um aluno que tirou 4 na terceira e 2 na quarta avaliação. Então, meu aluno ele foi para declínio, literalmente. Gente, uma perguntinha para vocês. Como eu faço a fórmula média? Vocês lembram? Qual é o primeiro sinal que a gente utiliza para puxar uma fórmula? Igual. Muito bem. E agora? A gente não quer tirar a média? Qual a fórmula que eu escrevo? Média. Muito bem. Média sempre com um acento. Eu vou até dar um zoom aqui para que vocês possam ver melhor. Média. Tá vendo? Automaticamente o Excel ele já puxa para mim a fórmula média. Tá bom? Então o que eu faço? Abro parêntese. Beleza? Eu vou selecionar todos esses números. Tá? Selecionei. O que mais? O que falta? Fechar o parêntese. Beleza? Fechei o parêntese. Tá? O que mais? O que falta agora? Mais nada. Enter. Esse camarada aqui ficou com 6. A frequência, eu vou colocar com 90% de frequência. Eu já coloco a porcentagem. Então, pronto. A minha frequência ficou dessa forma. Então, ele veio em todas as aulas, mas da mesma forma, ele tirou 6. Ele ficou com a média 6. Se a nossa média da nossa escola é 7, agora prestem bastante atenção na tela de vocês, que essa fórmula é extremamente importante. Se vocês quiserem, batam foto para a gente fazer na nossa atividade avaliativa. Beleza? Olhem para a tela agora, que agora a gente vai tirar para ver se ele está aprovado ou reprovado. Vamos lá? Qual a primeira coisa que eu faço para puxar uma fórmula? Igual.
igual. Se, essa é a parte mais complicada. Se eu vou usar a fórmula assim, então o que é? Ele vai ter que me retornar se é verdadeiro ou falso, tá? Primeira coisa que eu faço. E agora, depois de se, o que eu tenho que fazer? Muito bem, parêntese, tá? Se eu vou selecionar a média, que é o que me interessa, por maior igual a 7, tá? Bora lembrar um negocinho importante? Como é que eu dou o espaço dentro de uma fórmula? Com vírgula. Com vírgula. Hã? Lembra que a gente estudou isso na aula passada? Ponto e... Boa! Ponto e vírgula. Tá bom? Ponto e vírgula. Então, o que eu tenho que fazer? Para eu mandar uma mensagem, o que eu tenho que fazer? Vocês lembram? Hã? Muito bem, aspas. Então, ele vai ter que me retornar aprovado, tá bom? O que está faltando agora? Eu não tenho que fechar aspas para ele me entender? Aprovado. E agora, o que mais falta? Eu não tenho que escrever mais uma palavra? Reprovado. Eu tenho que dar um espaço. E agora? Ponto e vírgula. Muito bem. O que mais? Muito bem. Mas para eu escrever reprovado, o que está faltando? Aspas. Perfeito. Reprovado. Fecha aspas. E agora? O que está faltando? Hã? O enter? Está faltando só mais uma coisa antes do enter. O parente. Quando ele fecha o parente, eu aperto enter. Olha só. Coitado do irmão. Ele foi reprovado. Por quê? Observem. A média ela tem que ser maior ou igual a 7. Tá bom? Se ela for menor que 7, o camarada, infelizmente, foi sal nele. Então, qual é a média dele aqui? 6. A média não tem que ser maior ou igual a 7? Então, automaticamente, esse camarada levou o farelo. Tá bom? Então, sal nele. Tá? Observem bem. Bora só entender o que a gente acabou de fazer. Se, no caso, a média do aluno for maior ou igual a 7, eu vou dar meu ponto e vírgula. Ele vai ter que me mandar uma mensagem dizendo que foi aprovado. Fecha as aspas. Dá aquele ponto e vírgula e ele vai ter que me mandar uma mensagem se em caso a média for menor que 7, ele vai ter que me mandar que é reprovado. Tá bom? Fechou o meu parente e pronto. Essa é a fórmula média. Tá? Agora, bora fazer aqui da Joyce. Bora ver como é que a Joyce está na escola. Primeira nota da Joyce foi 10. A segunda foi ela tirou 8, uma boa aluna. A terceira nota, ela tirou 7. E na quarta avaliação, ela tirou 8,5. A Joyce está muito bem na escola. Parabéns, Joyce. Quem sabe, como é? Isso. Eu vou até centralizar aqui para mostrar. Vamos lá fazer a média? Só para a gente entender. Como é que eu faço a média? Igual. E agora? Média. Parente. Que mais? Isso. E agora? O parente. Que mais? Enter. Muito bem. A Joyce ficou com 8,375. O número depois da vírgula não faz diferença. Tá? O que importa é o número que está atrás da vírgula. Então, já que a minha média foi 8,375, o que eu vou fazer? A frequência da Joyce foi de 95%. Tá?
A Joyce ela é bem assídua na escola. Então a Joyce estava assistindo a aula. Parabéns para a Joyce. Bora fazer de novo para ver se a Joyce foi aprovada? Vamos lá? Primeira coisa, pode falar. Igual, que mais? Sim. Muito bem. E agora? Parente, vai. Muito bem. E agora? Maior, igual. Qual é a média da nossa escola para passar? 7. Não, aqui na nossa escola. A nossa escola é 7. Que mais? Observem que aqui embaixo, nessa região de baixo, ele mostra para vocês como é que a gente faz. Tá bom? Aqui é o teste lógico, tá? O que mais está faltando? Muito bem. Ponto e vírgula. E agora? Aspas. Que mais? Aprovado. Égua, igual a minha cara. Aprovado. E agora? Aspas. Aham. Aham. Isso. Égua, vocês estão demais. E agora? Parente. Fechou o parente? O que vocês acham? A Joyce foi reprovada ou aprovada? Será? Bora ver. Muito bem. Observem que por mais com a média 6, o aluno ele foi reprovado. Por quê? Porque a média dele está menor que 7. Menor ou igual a 7. Se está menor, automaticamente ele tem que me mandar essa mensagem. Como a Joyce ficou com uma média acima de 7, então ela ficou aprovada. Tá bom? Parabéns, Joyce. E o Robert foi reprovado, infelizmente. Mas é a vida, né, irmãos? Fazer o quê? Infelizmente. É isso aí, é triste. Tá? Então, pessoal, deixa eu fazer uma perguntinha. Deu para entender como é que a gente trabalha a fórmula Si? Deu para entender legal? Então, assim, deixa eu só verificar aqui com vocês o que mais falta, além de formatação de célula, tá? A formatação de textos, como eu já falei para vocês, é apenas a forma como a gente vai fazer as alterações no nosso texto, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que a gente pode mudar a nossa fonte, a gente pode alterar o tamanho dela, a gente pode colocar ela em negrito. Vocês sabem fazer isso? Colocar em negrito, em itálico, tá bom? A gente pode mudar com textos simples, tá? Outra coisa, a formatação de números. Nós podemos mudar a forma como nós escrevemos. Exemplo bem simples. Vocês lembram de algumas fórmulas que eu já mostrei na aula, de umas aulas para vocês? Exemplo, eu vou colocar bem aqui, data de hoje. Como meu boletim saiu hoje, vocês lembram da fórmula que nós utilizamos aqui para colocar a data de hoje? Igualdade. Hoje. Abre parênteses e fecha parênteses. Tá? Formatação de números. É muito mais é melhor do que eu colocar isso daqui, ó. 15. Oxe. Tá, amigo? Peraí, desculpa. 15/09/2023. Hoje é até aniversário do meu irmão, parabéns para ele. Tá? Pronto. É muito mais fácil eu colocar hoje ou colocar a data? Hoje, né? Que é uma fórmula bem simples. Tá bom? Então, assim. Pode selecionar todos para só um. Pode. Pode. Tá? Se eu colocar mais nomes, eu consigo fazer dessa mesma forma. Tá bom? Então, pessoal, só para a gente terminar a nossa aulinha de hoje, que a nossa aula de hoje foi bem simples e bem fácil. Depois eu vou te dar umas dicas, tá, do que a gente fez hoje. Tá? A gente agora vai fazer aquela brincadeira que o tio falou para vocês no começo da aula, tá bom? Hoje, nós não vamos fazer essa daqui. Essa aqui vai ficar para a nossa próxima aula, tá bom? Você aí de casa que está aí me assistindo, ou você que está aqui na minha frente, já olhem a nossa apostila, tá bom? Porque esse daqui vai ser o nosso próximo estudo de casa, tá? Que a gente vai trabalhar porcentagem, tá bom? Juros simples e juros compostos, beleza? Mas hoje nós vamos montar aquele boletim escolar brabo, tá? Então, assim, deixa eu fazer aquela perguntinha básica. Pessoal de casa, alguém tem alguma dúvida aí? Deixa eu até abrir aqui meu chat, que eu não sei nem quem falou, ninguém falou. Tem alguém em casa? Deixa eu ver aqui. Tem alguém aí? Pelo amor de Deus. Pode falar. O tio tá aqui, né? Estou te falando?
filha. Consegue sim, filha. Você consegue fazer o boletim pelo celular, tá bom? Inclusive, é uma forma bem simples. Eu vou tentar gravar uma videoaula futuramente para vocês no celular, tá bom? Por quê? Às vezes, tipo assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente não consegue vir para a escola, tá? Mas a gente consegue trabalhar na ferramenta em casa, tá bom? No Excel, no celular. Inclusive, eu digo para vocês, no período de pandemia, quando eu tinha que trabalhar, a maioria dos meus documentos eu não tinha notebook na época, o meu notebook tinha quebrado, eu fazia tudo pelo meu celular. Tudo pelo meu celular. Exemplo, documentos, eu fazia os documentos pelo meu celular, eu fazia todas as minhas atividades pelo celular. Então, assim, hoje em dia é muito mais fácil a gente trabalhar pelo celular. Claro, né? A gente nem se compara com o computador, mas é muito mais fácil trabalhar pelo celular. Tá bom? Eu vou deixar a atividade, ela já está lá no Avalon, tá bom? A atividade está no Avalon e a gente vai fazer ela agora, tá? A gente tem um pouco mais de 50 minutos. Então, pessoal, qualquer dúvida, chamem no meu WhatsApp, tá bom? Tá, beleza. Chamem no meu WhatsApp e podem tirar dúvidas a qualquer momento, eu estou à disposição. Hã? Eu vou verificar agora. Vamos ver quantas pessoas vieram. Deixa eu só bater uma foto, não saio da nossa live, tá? Nossa live. Só bater uma fotinho para deixar a presença de vocês, tá bom? Pronto, tá? Então, pessoal, na nossa próxima aula eu aguardo vocês. Eu preciso que vocês mandem essa atividade, até porque é uma atividade avaliativa da nossa primeira parte do módulo, tá bom? Lembrando que são 4 atividades que nós vamos fazer e essa daqui é a primeira, tá bom? Nosso boletim escolar. Qualquer dúvida, chamem no WhatsApp que eu vou estar à disposição de vocês hoje o dia todo, tá? Então, pessoal, aguardo vocês na nossa próxima aula. Não esqueça da atividade. Até a próxima, tá bom? Bora lá, pessoal aqui da sala. Tchau, tchau, gente. Peraí. O boletim tem que ter quantos nomes? No mínimo 10. Tá bom, 20. No mínimo 20. Só porque o pessoal reclamou, a gente vai ter que ter no mínimo 20 nomes. Aonde já se viu uma turma com 10 alunos? Nossa, né? Mas não se preocupem, a parte dos nomes é a parte mais fácil, tá bom? Tchau, pessoal!